quando eu volto com a Mila, eu volto no pior momento da minha vida. No pior momento da minha vida. Por quê? Porque assim, eu separei da Mila, fui vivendo essa loucura toda, tive um encontro com o Senhor e ele começa a mudar a minha vida. E minha vida faz o que, ó? Eu começo a subir. Foi indo, recuperei tudo que eu tinha perdido. A dignidade, comecei... Vilela, as pessoas não precisavam falar. Eu entrava nos eventos, eu entrava nas emissoras, as pessoas olhavam pra mim assim e falavam... Não precisava falar, mano. Eu via no olhar das pessoas olhando, falando assim, esse menino é um talento desperdiçado, mano. Sério? Esse menino é um talento... Ele teve tudo. Toda a oportunidade do mundo ele teve. E aí se jogou tudo na bebida, se perdeu no meio do caminho. Que dó, né? Sabe quando você entra num lugar onde você era respeitado e as pessoas olham e falam assim... Esse daí já era. E não tem coisa mais valiosa do que você ser um instrumento de Deus. E aí eu começo a ir nesses lugares e recuperar novamente a minha autoridade nesses lugares. Aí foi subindo. Mas quando eu fui subindo, eu recuperei dinheiro, paguei todas as minhas dívidas, recuperei o olhar dos meus pais me olhando com respeito dentro de casa. Só que aí eu também comecei a falar assim, eu preciso trabalhar. E eu esqueci de trabalhar para Deus. Eu esqueci de fazer a obra, sabe? Isso é muito forte, Vilela. Porque quem me entregou a segunda chance de ter essa visibilidade, quem entregou a segunda chance para ela, quem entregou a segunda chance para você foi Deus, mano. Só Ele sabe o que nós passamos, mano. Só Ele sabe o quanto a gente tá aqui vivendo e tal. Mas aí o Senhor perguntava para mim, e o meu trabalho? Eu te dei toda essa história para você compartilhar isso com outras pessoas, para que mais vidas sejam salvas através do evangelho. E eu fui perdendo, até que eu tô na minha casa, desço a escada, meu pai e minha mãe estão em silêncio. Aí o meu pai fala, senta aí, filho. Sua mãe quer falar algo pra você. Aí minha mãe vira e fala assim, filho, fica calmo, vai dar tudo certo, mas a mãe tá com câncer. Aí Vilela, mano, você recuperou tudo que você pediu pra Deus e tal. Mas aí eu só falei assim, ó, é isso? Peguei, fui pro meu quarto e comecei a chorar, mano. Chorando, falando, Senhor, caramba, Senhor, agora eu tô fazendo tudo que o Senhor tá falando. Eu sou um bom homem agora. A minha visão é, eu sou um bom homem, entende? Eu tô fazendo tudo certo aqui. Por que você vai mandar um câncer na minha mãe agora? E eu não tive resposta. Mas assim, eu continuei crendo. E aí foi quando despertei. Caramba, eu sei que agora todo o dinheiro que eu tenho não vai ser o suficiente pra ter um milagre na minha vida. Mas o Senhor pode fazer um milagre na vida da minha mãe, sabe? Aí eu falei assim, eu vou fazer uma agenda. E comecei a rodar o Brasil fazendo agenda e contando o meu testemunho. No final do testemunho eu falava assim, a minha mãe tá com câncer, gente. Eu não publiquei, mas vocês são os primeiros. Ó, minha mãe tá com câncer. Eu peço oração da igreja pela minha mãe. E aí eu comecei, Yudi, você tá falando isso, mas tem pessoas que estão ali e querem ser o mal também. Eu falei, meu irmão, o sangue que foi derramado sobre a minha cabeça me protege todos os dias. Eu sei que a oração, ao contrário daquilo que meu coração tá pedindo, ela vai bater e vai voltar pra pessoa. Mas uma oração de um justo, ele sobe e volta em forma de bênção, né? E ali foi. Até que chegou a pandemia, Vilela. Na pandemia, e aí eu descobri, nível 3, grau 3 do câncer da minha mãe, a gente tinha que fazer cirurgia. Só que na pandemia, todos os hospitais estavam dando atenção pro Covid. Claro. Só o Covid. E aí eu falei assim, meu Deus, eu preciso fazer cirurgia. Eu fui em vários hospitais. Não dá pra fazer agora, não dá pra fazer agora. E aí eu fiz uma célula fechada durante a pandemia e não podia fazer. Mas o Senhor tocou meu coração, vou fazer. Eu fiz. Nessa célula, quando eu acabei de pregar, eu falei assim, gente, eu quero uma oração pela minha mãe, porque minha mãe tá com câncer e a gente tem que fazer cirurgia, a gente não tem um hospital. E aí um cara que tava ali na célula, ele se levantou e falou assim, eu sou dono de hospital e eu vou fazer a cirurgia da sua mãe. Eu vou abrir uma ala só pra fazer a cirurgia da sua mãe. Danilo, Deus abençoe a sua vida. Fizemos a cirurgia e ali começou
uma bola de neve, realmente, o Vilela. Porque ali dentro daquele quarto, quando a minha mãe volta da cirurgia, meu pai tava muito cansado, minha irmã também, eles dormiram. E eu ali, firme ali, conversando com ela, falei, mãe, olha o que Deus fez. Minha mãe, sem conhecer as escrituras, ela falou exatamente isso. Tava eu e ela dentro do quarto e ela falou assim, agora eu entendo o Deus que você fica falando, filho. Só que agora eu vi que ele fez um milagre na minha vida. Agora, não só você, mas a sua casa servirá ao Senhor. Vilela, ali eu falei assim, entendi. O Senhor me deu oportunidade, mas eu não posso esquecer de trabalhar e levar mais almas pro Senhor. Eu vou continuar. E aí, não satisfeito, através da dor, as coisas foram melhorando e de repente, bum! Minha mãe pegou Covid depois da cirurgia do câncer. Meu pai pegou Covid e minha irmã pegou Covid. Aí, fui pro hospital, meu pai já ficou internado. No outro dia, minha mãe ficou internada. Minha irmã tomando Rivotril pra apagar, que ela tava desesperada, apagado. E ali, Vilela, eu dentro daquela casa, que com muito sacrifício eu paguei, casa bela, bonita, tudo que... Eu fiquei ali dentro de casa e falei, e agora eu tô sozinho de novo, mano. Sozinho. Aí é de verdade mesmo, Vilela. Porque, mano, você tá todo dia aqui no podcast. Mas quando você se tranca no quarto com uma dificuldade que ninguém sabe, é só você e Deus. Porque foi ali naquele momento que eu falei assim, Senhor, mas, meu, não faz sentido algum, sabe? Eu tô sozinho aqui dentro dessa casa e eu não tenho maturidade o suficiente pra fazer nada. Nada, Vilela, nada. Eu voltei pro hospital. A médica falou assim, ó, seu pai tá muito mal mesmo. Aí eu falei assim, e aí, o que eu faço? Vamos ter que entubar. Eu não sabia nem que era entubar, o Vilela. A gente é muito bom com as palavras, a gente sabe falar muito bem, mas a gente não sabe um monte de coisa da vida. Eu não sabia o que era entubar. A mulher falou assim, então entuba, vai, vamos entubar. Entubaram meu pai. Obrigado. Entubaram meu pai. E depois disso eu voltei pra casa e voltei de novo no hospital. Quando eu cheguei lá, a ambulância chegou pra transferir ele pra outro hospital. Só que eu acompanhei essa ambulância e de repente eu vejo a ambulância voltando. Voltando. E aí eu voltei, saí do carro, deixei o carro na rua, saí do carro e fui até ver o que tava acontecendo. Nisso tava colocando o meu pai na cama e dando aquele choque no peito dele. Aí eu falei assim, meu Deus, tá acontecendo aqui? Aí os enfermeiros me tiraram de lá e me colocaram fora do hospital, porque aí eu já fiquei desesperado, né, meu? Ali eu no hospital, fui pra calçada lá fora. Aí a médica saiu de lá e falou, ó, seu pai teve um infarto, o caso dele é muito sério e agora a gente não sabe o que fazer com essa doença, a gente não sabe. A medicina, a gente não tá evoluída pra isso. É um fato desconhecido. Ela falou, você acredita em milagre? Eu falei assim, eu acredito em milagre. Se tem algo que eu acredito é milagre. Ela falou assim, Yudi, eu vou falar um negócio pra você. Eu tô há 1 ano na frente desse Covid. E eu vi muita gente ruim entrando aqui nesse hospital e saindo bem. Mas eu vi muita gente boa entrando aqui e não saindo mais. Uma coisa que eu entendi é, quando Deus quer levar, ele leva. Quando Deus quer deixar, ele deixa, né? E a gente não sabe o que vai acontecer. Mas, Vilela, ali naquela calçada, eu entendi, Vilela. De verdade mesmo. E aí foi muito louco, porque sabe o que apareceu na minha visão? Eu sozinho naquela calçada, comecei a pensar, caramba, 16 milhões de seguidores. Todo mundo que eu paro na rua fala, moleque, tal. Mas no dia mais difícil da minha vida, só tava eu e Deus lá, ô Vilela. Eu e Deus. E aí na minha cabeça eu não lembrei nas escrituras. Eu lembrei do Danilo Gentili falando do pai dele, falando, e tudo dai graças. Tá ligado? Lembro. E aí eu vi, as histórias se repetem, mano. É mais real do que a gente possa imaginar. O que Davi passou, o que Paulo passou, o que Pedro passou, as histórias se repetem, mano. E a gente tá aqui, tá falando e tal. Talvez as pessoas olhem e falem assim, pô, mas o moleque teve tudo, tem tudo e tal. Mas meu irmão,
Um pai e uma mãe são insubstituíveis, mano. Olha isso. São insubstituíveis, mano. Eu ali naquela calçada falei, e agora, mano? E agora? Fui pra casa. Eu cortei, mano. Nesse tempo, minha mãe tava em casa. Eu cheguei lá e falei, mãe, o pai foi entubado, teve um infarto e é isso. Aí me deram remédio pra caramba, eu capotei no dia seguinte. Minha mãe passando mal já pelo meu pai, internada também. Aí, resumindo, eu ficava um dia no hospital do meu pai orando, na frente do hospital, e no outro dia orando no hospital da minha mãe. E ali ficava nos dois lugares. Até que chegou um dia, a minha mãe conseguiu sair do hospital. E aí em casa a gente orando. Dia de manhã, eu tive uma visão que meu pai estava sendo batizado nas águas e foi isso. Isso foi de manhã. Quando chegou a tarde, a minha prima que estava em casa, ela saiu correndo com o celular, foi lá pra fora e aí eu fui correndo atrás. E nisso ela já estava chorando no telefone. E eu só falei assim, é isso mesmo? É isso mesmo? Aí a minha prima falou, é isso. Minha irmã já veio desesperada e fazendo assim, ó, com a mão. Tremendo, fazendo que tava tremendo. Eu só dei um tapa na mão dela, ô Vilela. Minha irmã teve muito problema com depressão, síndrome do pânico. Eu falei assim, ó, a partir de hoje, você é mulher. Você não é mais menina. Porque eu preciso de você, você precisa de mim e a nossa mãe precisa da gente, né? Essa daqui é a realidade, mano. Isso daqui que a gente tá falando é a vida. É a vida. Eu falei, você vai engolir o seu choro, você vai conversar com a mãe como se nada tivesse acontecendo. Eu vou até o hospital reconhecer o corpo do pai e eu volto. E aí eu conto pra mãe o que aconteceu. E ela falou, tá bom. E a minha irmã foi forte, mano. Forte. Ela engoliu o choro e ficou a tarde inteira conversando com a minha mãe como se nada tivesse acontecido. Quando eu chego no hospital, Vilela, quem que vai reconhecer o corpo? Ah, sou eu. Você é o quê? Filho. Tá. Aí coloca aquela roupa e tal. Falou assim, ó, tá lá dentro. Tá dentro daquele quarto ali. Aí eu achando que meu pai tava em cima do colchão, da cama e tal. Quando eu chego e fecho a porta, eu vejo um saco preto. Aí eu falo, Vilela, aí, mano. Aí realmente o bagulho esquece. Eu só abri ali o saco, falei assim, ó. A vida é isso daí, né, mano? A vida é isso, mano. Meu pai tá aqui. Aí eu abracei o meu pai e falei. Aí eu entendi, né, Vilela? Eu entendi. Nós não somos um corpo vivendo dentro de um espírito. Nós somos um espírito vivendo dentro de um corpo. E um dia esse espírito ele vai ter que voltar, Vilela. Ele vai ter que voltar. Meu pai voltou, mano. Voltou, assim como um dia eu vou voltar, um dia você vai voltar, a Mila vai voltar, todo mundo que tá assistindo vai voltar. Mas como dói, Vilela? Eu sei. Como dói, mano. Eu abracei, eu entendi. Sabe quando você... Essa é a grande diferença, mano. Por isso que dentro da minha cultura japonesa, os homens mais sábios e respeitados são aqueles que têm mais idade. Porque ele já passa por muita coisa. Você pode ser um grande teólogo, você pode estudar, você pode decorar a Bíblia inteira. Mas se você não viveu a Bíblia, você não entendeu a Bíblia, mano. Eu ali, naquele momento, os versículos, as passagens começaram a pular no meu olho. Eu abracei meu pai, levantei como outra pessoa. Eu entendi quando eu era menino, eu fazia coisa de menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Agora eu sou um homem, mano. Eu sou um homem. Eu saí, abri a porta, tinha montanha, lá em Santana de Parnaíba. Uma montanha assim, eu falei, de onde veio o meu socorro? Meu socorro vem de lá, mano. Vem de lá. Quando eu olho pra trás, tava o hospital inteiro, os enfermeiros que também estavam na luta, mano. E tirar o chapéu pros enfermeiros, pros médicos, não voltavam pra casa, mano. Ali, mesmo sem saber o que fazer, cuidar, eles estavam ali, mano. Eles estavam ali. E aí eu comecei a orar pelo hospital. Senhor, abençoe esses médicos, esses enfermeiros. Eu cheguei em casa e falei, mãe, o pai morreu. Minha mãe travou. Aí meu peito assim, ó, Vilela, apertou de um jeito. E aí eu fui e dei um tapa na minha mãe e falei assim, ó, eu preciso da senhora. Eu não sou pai. Eu não sei cuidar dos meus filhos. Mas a senhora vai me ajudar a cuidar dos meus filhos. A vida não acabou ainda, mãe. Tá a Yumi aqui, a Yumi não casou, a Yumi não dá. A gente vai ter que ser forte. Me escuta, mãe. A minha mãe teve um... É isso, essa é a realidade.